gente sempre teve um desânimo, alguma informação que o pessoal passa, né, referente à desocupação, você é louco, vai falar, não, é complicado. Fiquei ali um mês e meio estudando, acompanhando, tirando dúvida com você, né, de alguns imóveis que me interessou também. E aí, na hora certa, iria acontecer, né? É paciência. E hoje, graças a Deus, foi show de bola. Cara, esse daí é seu primeiro, né? Esse primeiro imóvel, Sim. né? O imóvel arrematado por R$ 83.000. E assim que assinou o contrato na Caixa, já estava assinado com o inquilino um contrato de locação por 1 ano. Aí começa o medo, aquele negócio que você vê, opa, ocupado, ocupado, ocupado. Falei, ih, Jesus. Negócio ocupado, aí é enrolado esse eu negócio, sei não, hein? Eu acho que é melhor eu ficar com meus trenzinhos lá, pelo menos tá garantido. Mas não, aí comecei a assistir vocês foram, tá muito importante aí pro meu sucesso. Aí começa a dar confiança para mim, que esse negócio de desocupação não é um bicho de sete cabeças. Aí vendo você aí, nesses cursos, mentoria, YouTube, vai dando aquela confiança, né? Aí participei aí do Lançador 80/20, isso vai dando aquela, tipo assim, um conforto que você acha que você tem que colocar a cara a tapa e encarar, cara. E eu tô gostando, hein? Eu tô com medo de ficar rico agora de vez. Meu nome é Manuel Vasconcelos, sou de Cuiabá, Mato Grosso. O grande receio que a gente tem é de comprar um imóvel ocupado e a gente não sabe quem está morando lá, o que é. Só que é o seguinte, para isso existe técnica. E essa técnica você vai conseguir através do método Lance 80/20. Tenho muito que agradecer à Márcia e ao Rogério Gomide por ter me dado todo o suporte, ao Dr. Paulo, faz parte da equipe. E não é só método didático, lá você vai ver com o Rogério que ele também é investidor, já arrematou mais de 100 imóveis. Então isso te dá coragem, confiança com as técnicas que ele tem para te colocar no caminho certo. Meu nome é Rogério Gomide e você acabou de ver aqui a preocupação de muita gente quando ouve falar sobre desocupação. É fato que a desocupação é um monstro para muitos e assusta, porque esse monstro está no escuro. Quando a luz do conhecimento ela está apagada, não dá para saber o tamanho do monstro. E eu entendo muito esse medo, porque eu já tive esse medo no começo da minha jornada. Mas agora, acho que eu posso contribuir muito com você, que ainda não conhece, e te mostrar que esse monstro não é um bicho de sete cabeças que você tem que correr dele. E meu nome é Márcio Ozaki, e esse é o terceiro vídeo da série O Segredo dos Leilões. Estamos muito felizes de estarmos aqui para poder te explicar e aprofundar um pouco mais sobre os assuntos dos leilões. E o principal, que é esclarecer as principais dúvidas que acabam surgindo. E podermos, assim, acionar a tua mente que quer ter prosperidade. Como você viu no vídeo 1 e 2, estamos num momento muito propício para investir em imóveis. Em especial, em imóveis com desconto, imóveis em leilão. Investir em imóveis é investir em algo sólido, concreto, cujas possibilidades de perdas financeiras são baixíssimas, o que é bem diferente das opções que a renda variável tem no mercado hoje. E mais, se imóveis já é um ótimo negócio, imagina se você pode comprar imóveis pela metade do preço ou com descontos de 60%, 70% e até 80%. É literalmente comprar um imóvel pela metade do preço e vender pelo dobro. Mas antes, queremos agradecer a você que deixou o seu comentário e a sua pergunta e está participando lá nos grupos do WhatsApp. Tem algumas perguntas que são um pouco mais complexas para explicar em tão pouco tempo. O conteúdo ele é muito denso e fica um pouco difícil resumir tudo aqui. É muito bom perceber que tem muitas pessoas que estão enxergando já os leilões com muito bons olhos e que os leilões são um ótimo investimento. É muito bom ver pessoas que têm atitude e que sabem o poder que tem em suas ações determinadas. Como a Elaine, que escreveu aqui: comprei meu primeiro imóvel há alguns meses. Tudo tranquilo quanto à desocupação. As pessoas me desencorajaram dizendo ser problema. Daí eu disse: preciso ver o tamanho do monstro antes de correr. E hoje estou focada querendo muito mais. É isso aí, Elaine, que bom que você está por aqui. Parabéns por ter pensamentos de muita prosperidade. Além de outros comentários, muitos bons que vimos aqui na página,
de pessoas com atitude. Queremos te agradecer por suas perguntas, porque assim dá a oportunidade de nós ajudarmos mais pessoas. Percebemos também que, a exemplo de outras turmas que já formamos, aqui tem pessoas que podem contribuir bastante para criar uma comunidade que está decidida a virar o jogo, mesmo nesse momento meio conturbado que estamos passando. Nossa última turma já está surgindo parcerias importantíssimas para arrematação em grupo. Imagina que para você comprar seu primeiro imóvel, você se reúne com 4 ou 5 parceiros e divide experiências. É um aprendizado muito importante, utilizando bem pouco dinheiro de cada participante. Sem contar que esses grupos reúnem pessoas de diversas localidades, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo e outras cidades de outros estados também, o que enriquece muito o processo, pois podem aparecer oportunidades nas regiões de cada um que está ali participando. E a oportunidade de aprendizado é muito grande, e um aprendizado na prática. E se você não assistiu a aula 1 e a aula 2 da nossa série, eu recomendo fortemente que você reserve um tempo para assistir. Tem bastante informação importante para você aprender ali. Bem resumido, falamos também como funcionam os leilões de imóveis e mostramos que os imóveis que nós nos referimos são os imóveis de leilões extrajudiciais. Esses imóveis são de propriedade de uma instituição financeira, por exemplo, e mais especificamente da Caixa Econômica Federal. Para comprar em leilão, você precisa apenas ter seus documentos e um pouco de conhecimento para comprar o imóvel que oferece a melhor lucratividade para você. Além dos documentos e de conhecimento, você precisa ter dinheiro. Caso contrário, terá que ter capacidade de obter crédito ou ter alguém que tenha dinheiro e faça uma parceria com você. Vamos explicar exatamente o que é isso. 1. Se você tem dinheiro, fica fácil, porque você tem conhecimento, aplica e arremata. Se você tem capacidade de crédito e dinheiro, você pode alavancar seus negócios financiando e utilizando o mínimo de recursos próprios e ganhar mais dinheiro ainda, aumentando significativamente o seu capital. 3. Se você só tem a capacidade de crédito e pouco dinheiro, você pode arrematar um imóvel dentro das suas condições e já começar a ter lucratividade e aumentar seu patrimônio. 4. Se você não tem dinheiro e nem capital para investir, você também tem uma possibilidade, que é estudar e buscar investidores que não têm tempo para se dedicar e aprender sobre leilões. E assim você pode ter renda participando por meio de parcerias. São as 4 formas que elencamos aqui, mas é claro, existem algumas outras formas que a gente pode encaixar de acordo com o perfil de cada um. Então, com isso, dá para perceber que os leilões eles podem ser uma excelente oportunidade para começar, mesmo para quem não tem dinheiro. E para quem tem dinheiro, claro, o leque de opções aumenta significativamente. E ter dinheiro com a capacidade de crédito é ainda mais vantajoso, porque você trabalha com o dinheiro que não é seu. E assim, em vez de você comprar um imóvel, por exemplo, de 100 mil e ter uma lucratividade em torno de 30%, 40%, você pode ter lucratividade acima de 80% se você comprar 3 imóveis de 100 mil utilizando o financiamento. Com tudo comprovado em planilhas como essa daqui. Veja só esse exemplo aqui. Um imóvel arrematado por 83 mil. Na opção A, a totalidade foi investida com recursos próprios e na opção B, 20% de entrada e o restante financiado. O valor de desembolso na opção A foi de R$ 92 mil e na opção B de R$ 33 mil. Então veja, na opção A, que foi investido 100% de recursos próprios, temos uma lucratividade de R$ 32 mil, que corresponde a 35% de lucratividade.
E olha, quero chamar atenção para um detalhe importante que muitos nos perguntam. Aqui já estão recolhidos o imposto de renda e também a corretagem sobre a venda. Todas as despesas estão registradas. Então, agora vamos analisar essas duas opções. A opção A, com 100% do valor investido do bolso, nós temos um lucro líquido de R$ 32 mil, correspondendo a 35% de retorno. Enquanto na opção B, você tem uma utilização do mesmo capital, praticamente, né, R$ 99 mil, sendo que o lucro líquido dessa operação ficou em R$ 77 mil, porque foram 3 operações e você utilizou os recursos do banco para isso. Agora quero te convidar para fazer uma reflexão do poder da alavancagem de capital quando você utiliza o recurso do banco para ajudar nos seus investimentos. Quando você utiliza apenas o seu recurso, você tem lá uma rentabilidade ótima de 35%, mas você pode incrementar muito mais isso se você pegar o recurso do banco e utilizá-lo a seu favor. Mesmo pagando taxas para banco, mesmo pagando tarifas e tudo mais, você ainda tem um resultado financeiro muito favorável. Na aula 2, mostramos para você alguns exemplos de arrematações 80-20, em que foram investidos cerca de 20% e o ROI, ou seja, o retorno do investimento, maiores que 80%. Veja só, esse imóvel de Botucatu, ele foi arrematado por R$ 83 mil. De recursos próprios, foi investido apenas R$ 29 mil. E como você pode comprovar aqui nessas contas, mesmo pagando R$ 10 mil de imposto de renda e R$ 9 mil de corretagem, ainda sobram 42 mil livres no bolso. Isso representa 142% de rendimento livre. Outro caso aqui ainda melhor, veja só, também em Botucatu. Esse daqui, a lucratividade ainda foi maior. Confira só, esse imóvel ele foi arrematado por 84 mil. Veja aqui na matrícula. Nesse caso, demos 10% de entrada no banco e desembolsamos um total à vista de R$ 24.325. Vendemos esse imóvel por 170 mil e observe, mesmo pagando mais de 10 mil só de imposto de renda e mais de 10 mil de corretagem, o lucro ficou em 49 mil reais. Só recapitulando, desembolsamos 24.325 e o lucro foi de 49.075. Ou seja, além de retornar os 24 mil investido, ainda voltou mais 49 mil reais livre no bolso. Foram 201% de lucro líquido. Agora vamos falar um assunto muito importante nos leilões, de uma forma geral. E sendo bem específico, nos leilões extrajudiciais, da tão temida desocupação. A desocupação, ela começa antes da arrematação, ainda no período de análise. Tem alguns pontos que são importantes checar antes de arrematar, para que a desocupação não seja um grande problema, demorando mais do que o tempo habitual que uma desocupação assertiva. Uma questão que você tem que analisar é verificar quem que está no imóvel e qual será a situação no caso de uma compra. Às vezes acontece que a pessoa ela só está esperando receber uma notificação para liberar o imóvel. Agora, tem algumas outras questões que a pessoa não sai dali de jeito nenhum, a não ser com uma ação judicial. Você tendo essas informações, você fica com o poder na mão e você escolhe qual que é o risco que eu vou correr, qual que é o percentual de lucro que eu vou ter, qual que é o risco que eu estou correndo. Então aí você escolhe, você verifica se você quer continuar ou se você escolhe outro. Existem milhares de imóveis disponíveis Brasil adentro. Então você se dá o luxo de descartar aquele que você julga que vai ser mais complicado, que vai demorar mais tempo. Apesar que, valendo a pena, vale a pena você correr o risco, porque a desocupação, de fato, ela acontece. Então, chequem as informações, verifiquem como que está a questão desse imóvel e a desocupação ela acontece de fato. Passada essa fase de análise e já com o imóvel arrematado, o próximo passo é a notificação do ocupante do imóvel e todo um protocolo de negociação com as pessoas que ocupam o imóvel.
Vou te dar um exemplo aqui, ó, de uma casa no bairro Maria Luísa, em Botucatu. Quando a gente arrematou, a gente tinha noção de que lá dentro tinha um inquilino. Quando tem um inquilino, as coisas são mais tranquilas. Geralmente, na grande maioria dos casos, é mais tranquila. E numa negociação, nós conseguimos que a desocupação acontecesse em 30 dias. Pagamos um valor para ele de R$ 920, com uma ajuda de mudança, tudo resolvido. Em 30 dias o imóvel estava desocupado. Agora eu vou falar de um caso que está em andamento, no bairro Satélite Santa Bárbara, em São Paulo. A gente começou a negociar com essa pessoa há uns 2 meses mais ou menos, e o prazo que a gente estipulou para ela foi um prazo de até o dia 15/5/2021. Então é um outro caso que a gente está negociando. Existem fortes indícios de que isso vai acontecer. Agora, quando a gente fala sobre desocupação, quando a gente fala de acordo para fazer uma desocupação, a grande parte acontece de forma amigável, com negociações que ficam muito boas para ambas as partes. E uma pequena parte que realmente vai precisar do judiciário para desocupar. Neste caso, uma dúvida muito recorrente que as pessoas sempre me perguntam é: quanto tempo demora para desocupar? Bom, nesses 110 imóveis arrematados, eu falo para você que o prazo médio de execução foi mais ou menos ali uns 6 meses. E o prazo máximo foi 1 ano. O que geralmente os ex-mutuários pedem em uma ação judicial contra o banco. Eles pedem para anular o leilão por conta de uma dificuldade financeira, por exemplo. Na grande maioria das vezes, eles são notificados. E o banco ele já está calejado com essa situação. Isso daqui, não ser notificado, é passível de cancelar o leilão. Então os bancos eles já estão muito ligeiros, estão à frente. Às vezes eles mandam mais que uma notificação justamente para se resguardar. Nos dias de hoje, até a notificação negativa, ela pode não ser motivo de cancelamento. Eu vou te dar um exemplo aqui. O ex-mutuário ele muda do local e não avisa o banco. E aí, a partir do momento que ele não avisa o banco não tem como encontrá-lo. E quando isso é constatado, se a gente for para o aspecto jurídico, isso não tem validade dentro do aspecto jurídico, porque ele teria que ter avisado o novo endereço dele antes de acontecer o fato. O que geralmente os ex-mutuários eles pedem nas ações? Eles pedem para anular o leilão por conta de dificuldade financeira. Isso já não cola. Na questão judicial, não tem base técnica para poder anular um leilão, um argumento desse. E por que geralmente os ex-mutuários eles perdem? Esses 2 pedidos, ele não tem base jurídica de prosperar. Alegar que enfrentou dificuldades financeiras não é um motivo para cancelar. Agora, a falta da citação pode ser motivo de cancelamento. E quais são as situações que o ex-mutuário ele ganha? Vem aqui comigo. Ele ganha quando, por exemplo, ele efetua o pagamento até o dia do leilão. O ex-mutuário ele tem essa prerrogativa, ele pode efetuar o pagamento até o dia do leilão. Agora vamos falar aqui um pouco sobre as fases processuais. Quais as fases? Eu vou te passar aqui até alguns exemplos. Quando você entra com uma ação de emissão na posse, a ação de emissão na posse ela tem alguns detalhes dentro do pedido dela, que se você não fizer do jeito certo naquele momento, o seu direito ele acaba chegando, mas de uma forma meio demorada. Então você tem que ter todos os detalhes, você tem que saber montar uma petição justamente para que ela tenha resultado para você. Na hora que você faz o pedido para o juiz, aquele momento é primordial para o juiz olhar para o seu direito e falar: interessante, ele tem um direito aqui que precisa ser preservado. E eu vou te dar algumas dicas aqui de uma ação que você pode executar aqui que pode te dar sucesso. Um ponto que você tem na ação de emissão na posse que eu utilizo, isso inclusive eu explico bem no nosso método, no Lance 8020, eu explico que dentro da ação, na hora que você vai entrar com a ação, peça sigilo de justiça. O que seria isso? Seria que na hora que você entra com a ação, qualquer um pode consultar que você entrou com a ação e verificar os conteúdos, pelo menos os principais. Quando você coloca segredo de justiça, não aparece nem que existe uma ação. Por que eu faço isso? Eu faço isso justamente para dificultar a outra parte, para que ela seja citada, para que ela entre nos autos. Então, para ela ter acesso ao conteúdo daquele processo, ela vai ter que ser inserida dentro dos autos. Isso agiliza o processo e faz com que você tenha a posse mais rápida. Uma ação de emissão na posse ela é diferente das ações convencionais, de um divórcio, por exemplo, então de um inventário, por exemplo. A ação de emissão na posse, você tem que ficar no pé do processo. Para quê? Para justamente garantir que o processo ele ande, ele caminhe e você consiga ali o seu objetivo.
Então, o que acontece? Num processo de emissão na posse, você tem que ficar no pé do processo, justamente para que o seu processo flua e você consiga o seu imóvel desocupado o quanto antes. Você pode estar me perguntando aqui agora, mas Rogério, qual é o tempo que demora uma desocupação judicial? Uma desocupação judicial, pegando os números das últimas desocupações, a gente tem casos que a desocupação acontece em poucos dias, 15 dias, 20 dias. A gente tem casos também de desocupações que acontecem em mais ou menos um ano, por exemplo. O tempo máximo de uma desocupação é um ano. O tempo mínimo, nós já tivemos casos de 15 dias. 15 dias o imóvel estava desocupado, era prazo para o ex-mutuário sair. Então você tem essas características, né? De 15 dias a um ano é um prazo que dentro da justiça ele pode acontecer. Tudo isso fica muito mais simples quando você tem um método organizado e objetivo, que te faz economizar tempo e dinheiro e ter alta lucratividade nos seus negócios. Nesse processo de aprendizado é muito importante ter atitude. Essas atitudes podem se mostrar em pequenos atos. Por exemplo, a pequena atitude de você postar aqui embaixo nos comentários simplesmente #EuTenhoAtitude faz com que a sua mente passe a enxergar a sua postura e comece a organizar na sua própria mente uma nova atitude que começa a gerar comprometimento com seus desejos e objetivos. Parabéns por você ter registrado aqui nos comentários essa sua atitude. Esse foi um passo muito importante que te faz diferenciado. A palavra secreta de hoje é #EuSouCapaz e você pode concluir. Eu sou capaz de construir a minha liberdade financeira. Eu sou capaz de realizar os meus sonhos. Eu sou capaz de construir o meu milhão. Você que ficou aqui conosco já assistiu 3 aulas com muito conteúdo sobre leilões? Garanto que você aprendeu bastante coisa sobre esse investimento muito promissor. Eu acredito que você está a um passo bem mais próximo para realizar um investimento em imóveis abaixo do valor de mercado. Na próxima aula eu vou te apresentar um plano muito especial, te mostrando como estruturamos a nossa metodologia e como ela pode te trazer resultados efetivos e em curto espaço de tempo. Assim como o Manuel que você viu. Ele acabou de arrematar o imóvel de número 30. Em 10 meses ele fez essa façanha, arrematou 30 imóveis. É claro que o Manuel ele focou nisso e fez dos investimentos, ou melhor, dos leilões, o seu negócio principal. Nesse caso, é muito possível realizar isso. Mas mesmo que você não seja um investidor de grande porte, seja um investidor de porte menor, eu posso te garantir que você vai aprender muito com a metodologia, sendo que o mais importante de tudo isso é a prática. E nós estamos aqui em constante prática. Um excelente método unido à prática constante é sinônimo de resultados extraordinários. Na segunda-feira, vamos te dar uma condição muito especial para que você possa investir sem medo e com muita segurança para estar realizando o melhor negócio, o melhor investimento de valores da sua vida e sem correr riscos desnecessários. Então, na segunda, dia 30, às 20 horas, a gente tem um compromisso marcado. Te espero lá.